Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Nós estamos dando aqui o início de mais uma semana para mais um momento devocional. E você sempre aqui é o meu convidado. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional para que outras pessoas possam ser aí abençoadas ricamente em nome de Jesus. O devocional anterior acabou caindo, caiu e voltou, mas deu tudo certo aí para honra e glória do nome do Senhor. Então não deixe de divulgar, não deixe aí de compartilhar esses momentos. Não é apenas só um momento, mas é algo que vai agregar na sua vida espiritual, até para a eternidade, até que Jesus volte e venha buscar a sua noiva, porque ele vai voltar. Então você precisa crescer aí na graça, sabedoria e no conhecimento do Senhor, e a partir do momento que nós sabemos de algo, é oportunidade para pecar menos e errar menos, em nome de Jesus, para agradar ao Senhor. É por isso que o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Óbvio, nós estamos aqui, somos cheios de falhas, erros, mas o Senhor a cada dia vai nos aperfeiçoando em nome de Jesus. E o nosso tema devocional de hoje é amizades certas. Isso mesmo, amizades certas. E se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz assim: não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. Quem nunca se deixou levar por algum tipo de amizade? Quem nunca foi aí? Maria vai com as outras. Laís, eu nunca fui, graças a Deus. Né? Qual o ditado? Tem um ditado que toda mãe fala, e se você ainda tem a sua mãe viva, você já ouviu isso da sua mãe: você não é todo mundo. Eu já quis fazer o que todo mundo tava fazendo, e minha mãe disse pra mim: você não é todo mundo. E eu fiz? Não, né? Não fiz. Né? Depois dessa chamada, não precisou de muitas palavras, obviamente que eu não fiz. Mas vamos ser bem sinceros aqui, essa onda aí que todo mundo já viu, né? O tal do morango do amor, todo mundo quis fazer. Todo mundo fez. E óbvio, a gente come com os olhos, né? Obviamente, eu não comprei. Como eu sei fazer, eu trabalho com esse negócio de confeitaria, eu mesma fui e fiz, matei à vontade. Só que é bem isso mesmo. Se nós não tomarmos cuidados, nós nos permitimos ser levados por essa onda. E agora eu te faço uma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz pra mim mesma. Se foi um ban, assim, né? Foi um estouro esse morango aí do amor. E o amor da cruz? Por que as pessoas têm medo de compartilhar? E nem medo, né? Mas vergonha. Laís, você tem vergonha de compartilhar? No início da minha conversão, eu tinha, assim, vergonha de compartilhar. Mas depois que a gente vai tendo um encontro, que a gente vai conhecendo a Jesus, obviamente que essa vergonha ficou de lado, né? Porque eu entendi por que eu vou ter vergonha de anunciar aquele que me encontrou, aquele que me amou, aquele que me resgatou, aquele que deu a vida por mim, que fez tudo por mim. Não há o que ter vergonha. Eu entendo que tem muitas pessoas ainda que têm vergonha, têm receio, até mesmo ainda por não conhecer direito, quer ter propriedade para poder falar. Só que Deus, ele capacita aquele que ele chama, aquele que ele escolhe. Mas vou entrar aqui no nosso devocional, que na verdade já entrei, né, no devocional, só para ficar algumas coisas aí claras, né, que nós não devemos aí ter vergonha de anunciar aí o reino de Deus. E nem devemos ser Maria vai com as outras, porque um fez, como eu sempre digo, não é porque deu certo pra A que vai dar certo pra você também. Não, não é isso. Cada um Deus chamou com um propósito, com um chamado, cada um Deus chamou para um propósito, e cada um, se nós formos olharmos atentamente, ninguém é igual a ninguém. O Senhor fez cada um de um jeito e de uma maneira. Então, o que tá dando certo para sua amiga ou para o seu amigo não é o que vai dar certo para você, e tudo bem. De fato, é muito grande o cuidado de Deus para seus filhos, e é possível observar claramente esse zelo ao lermos as orientações presentes em sua palavra. Existem inúmeras passagens com conselhos que devem ser levados em consideração por todas nós, ou por todos nós, já que eles nos orientam a caminhar
com sabedoria e santidade. Entre os diversos ensinamentos, considero especialmente precioso em que nos diz para tomarmos cuidado com as nossas companhias e amizades. A palavra instrui, o justo é cauteloso nas suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Provérbios 12, 26. Quero convidá-la e convidá-la a refletir se você realmente tem sido cautelosa com suas amizades, analisando para qual caminho as suas companhias têm levado. Esses questionamentos são importantes, pois as respostas a eles mostrarão se de fato você tem andado com pessoas que impactam positivamente sua jornada aqui na Terra, ou se suas companhias a estão afastando do alvo que é Cristo. Muito se fala sobre jogo desigual em relacionamentos amorosos, mas esse cuidado também precisa ser tomado quando se trata de amizades. As amizades também não é somente um relacionamento que te leva para longe de Cristo, que é uma armadilha, que é um laço. Tem amizades também que é armadilha, que é um laço para te tirar da presença do Senhor. Afinal, é possível caminhar lado a lado com quem decide se mover por um caminho oposto ao seu. Será que é saudável andar com pessoas que, em vez de impulsionar para aquilo que Deus quer de você, a guiem para o caminho contrário à vontade do Pai? Você sabe a resposta para isso. Não dá para uma galinha e uma águia andar junto. A galinha foi chamada para um propósito, a águia também foi chamada para um outro propósito. Se ambas decidem caminhar, se a águia decide caminhar no habitat da galinha, é bem provável e óbvio, não é nem bem provável, é com certeza, com toda a convicção, que essa águia ela vai morrer. Porque ela nasceu para dar voos e muito alto. Assim como se a galinha resolver sair do habitat dela para querer voar como a águia voa, ela não vai aguentar, ela vai morrer, a queda dela vai ser fatal. Muito pior do que a águia, porque a águia ainda consegue estar caminhando pelo solo. E se ela quiser, ela vai dar, bate as asas, ela voa. Mas a galinha não. A galinha ela até pode bater um pouco as asas dela, mas o voo dela é bem limitado, é bem pequeno. Então, se a águia pega essa galinha e leva ela na altitude dela, essa galinha não tem forças para bater essas asas e permanecer no mesmo nível da galinha. Então, como dizem, o bando de águias anda com águia. A águia tem visão, a visão dela tá muito acima do que da galinha. Quem é galinha, ande com o bando das galinhas. E entenda o que eu tô querendo dizer. Entenda, não tô te chamando, não tô te xingando de nada. Tô falando no reino animal. Se você tem visão, se você é uma pessoa visionária, que enxerga já lá na frente. Só que tem pessoas que a visão é assim, ó, pra baixo, só olha pro seu próprio umbigo. Você andar com um tipo de pessoas assim, essas pessoas nunca vai querer que você cresça. E mais, né? Eu não falo apenas de pessoas que são invejosas. Porque o invejoso, ele não quer mais do que você. Ele quer ter exatamente aquilo que você tem. Ele quer arrancar tua paz, o teu brilho, a tua alegria. Ele quer ver você assim, ó, desfocado. E se ele tiver que te matar para isso, em palavras, te denegrir, ele vai fazer isso. O invejoso demonstra na cara que ele não tá feliz com a sua presença, da forma que você se veste, se comporta, da forma como Deus te usa. Ele não fica feliz de ver aquilo que Deus está fazendo através de você. Então é por isso que nós não entendemos muitas das vezes, por isso que Deus começa a afastar pessoas no nosso caminho, da nossa trajetória. Deus nos muda de cenário, Deus muda nossas rotas. Porque ali, aquilo que Deus vai fazer, as pessoas não vão suportar em ver. Devido à nossa natureza caída, vivemos em uma batalha interna, como o apóstolo Paulo afirma em sua carta aos Romanos. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Romanos 7,19. Porém, essa luta, por mais árdua que seja, com certeza não serve como uma desculpa para insistirmos em nossos erros. Temos de fazer o que está ao nosso alcance para vivermos de modo agradável ao Senhor. Nesse sentido, um ponto fundamental é nos apegarmos ao que a Bíblia nos ensina sobre as amizades. Em Provérbios 17:17, aprendemos que os amigos se fazem presentes em momentos difíceis. Um amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Um grande exemplo disso pode ser visto na vida do próprio Cristo. Em seu momento de maior angústia e dor, a crucificação, foi somente o seu discípulo amado, João, que permaneceu ao lado do Mestre.
Ele estava presente não apenas quando os milagres e maravilhas aconteciam, mas também na hora do sacrifício. Com isso, aprendemos o valor de estar junto aos nossos amigos nos dias bons e na hora em que necessitamos de ajuda. Fora isso, a verdade é que bons amigos nos aproximam de Cristo. Vemos, por exemplo, que foi André quem apresentou o Messias ao irmão Simão Pedro. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, ele o levou a Jesus. João capítulo 1, versículo 41 e 42. André é pouco conhecido se comparado aos outros discípulos. Entretanto, ele teve um papel crucial na história do Evangelho. Além de seu irmão, André também levou alguns gregos a Jesus. João capítulo 12, versículo 20 a 22. E um menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Tendo sido este o ponto de partida de um grande milagre. João capítulo 6, versículo 8. Que possamos ter ao nosso lado amigos como André, que nos levem na direção do alvo. Outro fato que a palavra nos ensina sobre as amizades certas é que elas nos exortam. Olha aí. Como o ferro afia o fogo, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Provérbios 27, 17. Ter alguém que concorda com tudo que você faz pode ser agradável, mas nem sempre é essa a atitude de amor. Observamos nas Escrituras que a todo momento Moisés exorta o povo de Israel a pedido de Deus, pois era através da exortação que eles endireitavam seus caminhos. Para que andemos em linha reta, muitas vezes precisamos de alguém que seja sincero para nos falar aquilo que não conseguimos perceber sozinhas e aponte na direção certa. Ao entendermos que nossa missão é conhecer a Cristo e nos tornarmos semelhante a Ele, compreendemos também a importância de caminhar com pessoas que nos encorajam e nos incentivam a alcançar essa meta. Contudo, antes de desejar uma amizade com esses valores, seja uma excelente amiga. Seja você, amiga presente, que leva outros a Cristo, a exortar com amor. E lembre-se de se apegar ao melhor amigo que Deus lhe entregou por sua grandiosa graça, Jesus. Assim está escrito: já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que faz. Que o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. João 15, 15. Bons amigos nos aproximam de Cristo. E então, eu não sei você, mas eu, por muito tempo, achava que tinha amizades, amigos verdadeiros, e muito pelo contrário. Eles se revelaram em certas ocasiões, eles se revelaram que eles não eram realmente aquilo que eu pensava, verdadeiros amigos. Eram amigos apenas de fachada, apenas interesse. Até que um dia eu comecei a orar ao Senhor. Não que eu não orasse, mas eu fui muito detalhista com aquilo que eu orava e entregava nas mãos do Senhor. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu sempre escolhi as minhas amizades. Na verdade, essa escolha não é que eu estava ali apontando quem que eu ia ter amizade. Não é isso. Não é que eu estava selecionando. Não é isso. As pessoas que se aproximavam de mim, e ali a gente ia conversando e vai acabando, né, se envolvendo. Então, eu achava que aquelas amizades eram realmente as minhas amizades. Então, na verdade, eu fazia a escolha de que elas permanecessem na minha vida, entrassem na minha casa. E assim, foi frustrante. Foi totalmente frustrante. Amizades que depois jogaram as coisas na cara, davam as coisas e jogavam na cara. Então, isso não é amizade. Isso nunca foi amizade, né? E eu falava, nossa, amizade é de Deus, a nossa amizade é de Deus, mas isso nunca foi amizade. Nunca foi amizade, porque uma amizade, além, obviamente, dessa amizade, ela te alertar, ela falar a verdade pra você, mas a verdade que não vai te sacrificar, uma verdade que não é pra te matar, é te mostrar realmente o caminho. E o caminho de Jesus, aquilo que é melhor. Nenhuma amizade vai querer o seu mal. Pensa aí você. Você ser maltratada talvez pelo seu noivo. Ou você está conhecendo alguém e a pessoa já tá dando sinais e essa pessoa fala: não, é isso aí sim pra você.
quando perde-se a amizade. Não, sempre foi, você nunca me deu ouvido. Ou até mesmo a pessoa falar assim, né? Não, eu tava tentando ver assim, mas essa pessoa nunca foi pra você mesmo, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que elas tentam ter boas intenções, né? Mas até mesmo como diz um ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. Isso é um ditado aí popular. Mas a amizade que tem o olhar na palavra, é esses tipos de amizade que eu estou dizendo pra você. Não adianta falar assim, minha rede social, eu tenho não sei quantos seguidores. Isso são seguidores, não são seus amigos. Não são seus amigos. A mesma coisa que eu tenho inscritos aos olhos de vocês, só que pra mim eu não vejo como inscritos, eu não vejo como seguidor, eu vejo como almas, não vejo como números, eu vejo como almas sendo alcançadas. Ainda que as pessoas não cheguem e falem, olha, Laís, eu fui alcançada pela sua vida, através daquilo que você pregou, ministrou, não é isso. Eu estou fazendo o que? A minha parte diante de Deus. Eu estou cumprindo com o meu chamado, com a minha vocação, daquilo que Deus me ordenou, daquilo que Deus falou que eu precisava fazer. Só que inscritos e seguidores não são seus amigos. São inscritos, são seguidores. Talvez dessa multidão, alguém pode até mesmo se tornar o seu amigo verdadeiro. Só que o que eu estava falando, quando eu comecei a orar ao Senhor, eu disse ao Senhor, eu falei, Senhor, me dê amigos que sejam do teu coração. Amigos que tenham teu coração. Amigos que carregam essa verdade. Quando, obviamente, eu comecei a orar assim, Deus me deu, não muitos, muito poucos, e eu posso aí se contar totalmente nos dedos. Outros o Senhor afastou e outros o Senhor trouxe para perto, pessoas assim que eu jamais esperava e até mesmo nem imaginava. E uma dessas pessoas, uma desses amigos é uma senhora. E essa senhora me aproximou de Cristo. Ela me apresentou o verdadeiro caminho. E até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu tenho aí amizade com ela. É uma pessoa que, se tiver que me exortar, ela vai me exortar. Mas eu sei que aquilo que sai da boca dela é daquilo que o coração dela está cheio, que é da palavra do Senhor. E já são anos de amizade que eu tenho com ela, para a glória de Deus. E é uma mulher em Cristo Jesus, uma senhora que em todas as nossas conversas aponta para Cristo. Ela me aproxima cada dia mais de Cristo a tal ponto, e eu não tenho vergonha de dizer isso, e eu falo com todo orgulho. Eu falo, quando eu crescer, eu quero e desejo ser igual a ela. Né? Eu sei, experimentada no Senhor, mas uma mulher com uma fé intacta em Cristo Jesus. Passou por muitas coisas, mas continua com a sua fé intacta. E olha que eu conheço ela já há anos, tem mais de, acho que uns 15 anos. Uns 14, 15 anos. E ela permanece a mesma. Obviamente conheci outras pessoas que ao longo da caminhada mudam as suas falas, as suas posturas. Eu falo, não é isso, né? Não é uma amizade que realmente vai me levar a Cristo. Então nós precisamos analisar, precisamos orar realmente, orar ao Senhor e falar para o Senhor e pedir. Senhor, aquilo que não é amizade verdadeira, que eu acho aos meus olhos que é uma amizade verdadeira, tira do meu caminho, me apresenta aos seus. E esteja preparado para que Deus, Ele vai começar a limpar suas amizades. Aquilo que você acha que é amigo e não é. E o Senhor, obviamente, Ele vai começar a trazer os amigos que são dele, verdadeiramente que são dele. E eu gostaria aqui de testemunhar algo. Como exemplo, eu não estou falando de uma fruta, mas eu estou falando de algo que vai muito além, que hoje eu fui muito ministrada quando eu olhei e eu lembrei daquilo que meu pai me disse. E é exatamente assim. Nós fomos no mercado e eu olhei a ameixa. E antes de você comer algum produto, algum alimento, você come com os olhos, né? E eu comi aquela ameixa ali com os olhos. Eu falei, ai pai, vamos comprar. Ele falou pra mim, Laís, não tá boa essa ameixa. Não, pai, tá sim, ela tá boa. Olha como que ela tá linda. Tá boa assim, Laís, ela não tá boa. Tá bom, aí se você quer, vai, leva. Aí peguei. Vim toda feliz quando eu cheguei em casa, que eu fui experimentar a ameixa. Ela não estava azeda. Ela está seca. Seca, sem sabor. Ela só tem o viço bonito dela. E aqui eu não tô dizendo tudo aquilo que cuidar, aquilo que não reluz,
cuidado com tudo aquilo que reluz, não é ouro, não é isso. Eu sei que muitas coisas que pode até ser sim, muitas coisas que nós vemos nos encanta aos nossos próprios olhos. Nos encanta, nós achamos que é tudo belo, tudo formoso. E não é, por isso que a Bíblia vai nos dizer que o coração do homem é enganoso. Nós não devemos confiar no coração do homem, do meu próximo. Sim, até mesmo o meu próximo e o meu mesmo. E o meu coração é enganoso, o teu coração é enganoso. Por isso que nós não devemos, em qualquer tipo de relacionamento, decisões que você precisa tomar, não haja com o seu coração. Ore ao Senhor, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor e pergunte ao Senhor se é bom, porque só o Senhor vê os resultados finais. Só o Senhor vê se aquele lugar para você, aquele relacionamento, essa amizade é para você ou não é. Porque Deus ouve aquilo que você não ouve, Ele vê aquilo que você não vê. E você às vezes acha que é uma coisa e não é. Por isso que o Senhor, Ele tira algumas pessoas do seu caminho. E pela manhã, eu peguei para comer algumas frutas e a ameixa tava ali. Eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus. E aí nisso meu pai disse assim, exatamente assim. Se eu não deixasse você pegar, você ia falar que eu não queria que você comesse, talvez porque você tava com vontade. Então eu permiti, eu deixei que você pegasse. E aí aquilo ali pra mim foi assim, uau, né? Uma revelação. E eu não tô aqui espiritualizando nada porque realmente foi uma revelação. E eu comecei a lembrar, o Espírito Santo me fez lembrar de quantas e quantas vezes os meus pais falaram assim pra mim, cuidado com essa amizade não é pra você. E eu, o que eu fiz? Eu fiz assim como a ameixa. Ah, pai, deixa eu levar. E eu fiz exatamente isso. Não, é amigo sim. Só que depois de muito tempo, depois de meses, eu precisei o quê? Dar razão para os meus pais, pedir perdão para eles e dizer para eles, realmente, essa pessoa não era amiga, eu achei que era uma coisa e não era. Né? E quando nossas mães, elas falam, cuidado que isso não é, assim como minha mãe, né, às vezes fala, cuidado, isso aí não é amiga, para de estar muito junto, muito perto, porque isso aí não é amizade, cuidado, você vai se frustrar. E realmente, né, no fim a gente vê que não era amigo, era por apenas interesse, pra te humilhar, pra acabar, pra te humilhar, realmente pra te humilhar. E toda amizade que Deus tem pra você não é pra te trazer vergonha, humilhação, muito pelo contrário. Não é pra te afastar de Cristo, mas é para te aproximar do Senhor. Não é pra te afastar dele, mas é pra aproximar a cada dia mais e mais para perto do Senhor. Então você precisa começar a orar e pedir para que o Senhor te aproxime dos bons amigos, te aproxime de pessoas que têm o coração de Jesus. Mas quando você orar isso, eu digo até mesmo que é uma oração ousada, cuidado. Cuidado porque o Senhor vai começar a tirar pessoas que você tanto intitulava que eram seus amigos e na verdade nunca foram seus amigos, estavam ao seu lado por algum interesse, por aquilo que carregava, por aquilo que você podia dar. Mas amigos de verdade, o Senhor até Deus já nos apresentou, é Jesus. Mas eu sei que nós precisamos de pessoas ao nosso redor. Eu sei que nós precisamos de pessoas para a gente poder caminhar. Porque o Senhor, Ele se revela através de pessoas. Ele vai se revelar através de pessoas. Quando o Senhor quer te conectar a um destino, quando o Senhor quer te conectar a lugares, a primeira coisa que o Senhor vai começar a te apresentar são pessoas. E uma das coisas que eu falo com muita propriedade, Deus nunca me permitiu ter muitas amizades nos ministérios aonde eu congregava. Mas o Senhor sempre me permitiu ter amizade com pessoas de outros ministérios, assim, amizades duradouras que eu tenho até hoje. Porque o Senhor não me quer com raízes. Até mesmo porque o meu chamado, eu sou uma missionária. Então a missionária vai para as nações, vai para estados, né? Vai levar, vai pregar, a palavra do Senhor vai fazer a obra. E o Senhor, Ele sabe há quantos e quanto tempo, anos atrás, quanto eu era muito apegada a pessoas. E eu era uma pessoa muito difícil para me desapegar. Até que por diversas situações, e tem um testemunho aqui do primeiro ministério onde eu estava, do qual o Senhor me arranca desse ministério para me levar para um outro ministério. E então o Senhor me disse, eu não quero você mais apegada a nada, a ninguém.
nem a lugares, porque a hora que eu tiver e precisar te mover, eu vou ter a facilidade de te mover e você se despede e deixa o que passou para trás e prossiga para o alvo daquilo que eu tenho preparado e reservado para a sua vida. Então, talvez as pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem, né? Até mesmo possa achar, nossa, a Laís é metida, ela não gosta de se envolver, não quer se aproximar, mas não é isso. Não é isso. Eu sei aquilo que Deus tem trabalhado em mim, que Ele já trabalhou. Eu sei para o que o Senhor me chamou, sabe? Eu sei da forma como o Senhor se move, como o Senhor faz quando Ele precisa me arrancar de alguns lugares. E não é, a minha preocupação não é também não magoar você, porque das formas como o Senhor, Ele age, é uma forma assim que não é muito boa aos meus olhos, né? Então, muitas pessoas às vezes não entendem porque que a Laís não se envolve, porque que a Laís não se aproxima. É cautela, isso é ter prudência comigo mesma, com aquilo que o Senhor me deu, com aquilo que eu recebi, tenho recebido da parte do Senhor. E eu tenho agradado a Ele, e é tudo o que importa, eu agradar ao Senhor e não às pessoas. Há um chamado, todo aquele que o Senhor chama sempre vai passar por momentos solitários, e tudo bem. Porque isso faz parte do chamado. Obviamente, eu demorei muito, mas assim, muitos anos para entender isso. Eu vi as outras pessoas com muitas amizades, eu olhava para o Senhor, por que eu não posso ter? Mas isso envolve o chamado, envolve aquilo que eu carrego. Nem todo mundo vai aguentar a pressão de caminhar ao meu lado, não somente de relacionamentos, mas amizades. Eu fui mas muito mesmo criticada quando eu contei aqui em um dos devocionais um testemunho, tá lá marcado testemunho, que eu fui expulsa de um ministério e pessoas que eu achavam que eram amigas mesmo de verdade me condenaram, me julgaram, falaram que eu fui errada, que eu não deveria ter feito isso, que quem tava com a razão era o pastor. Eu não tava pedindo a opinião de absolutamente nada e nem ninguém. Que eu fui louca de ter pregado o que eu preguei. Mas tudo bem, a cruz para o mundo é loucura, mas para quem crê é poder de Deus. Então assim, o Senhor já tinha me mostrado em sonhos, né, tudo aquilo que ia acontecer, tudo aquilo que eu iria passar. E obviamente, né, óbvio que deram razão para o outro lado. Nós entendemos que quem é não prova, quem é discernido. E quem tem o Espírito Santo, obviamente vai entender que aquilo não veio de mim mesma. Eu também não preciso ficar me provando a nada, nem a ninguém. Eu não preciso ficar me justificando por aquilo que Deus me deu. Eu simplesmente obedeço e entrego e pronto. Quem não gostou vai reclamar com o Senhor, né? E se doeu tanto porque algo tem, né? Então, muitas amizades que eu achei que eram amigas, né? Falaram, você é louca, volta, não é isso, você tá errada, não é bem assim, deixa seu ministério pra lá, e sabe? Que tipos de amizades são essas a tal ponto de falar, larga o seu chamado? Que aqui, só aqui que você é abençoado, você não vai ser abençoado em lugar nenhum. E assim, a maioria líderes, né? Pessoas que têm posições, mas amém. Assim como Jesus disse na cruz, né? Pai, perdoa. Eles não sabem o que dizem. E verdadeiramente, né? Eles não sabem o que dizem. Quando eu falo de ter cuidado, cautela e prudência, eu sempre penso, aquilo que eu vou falar vai edificar a vida do outro? Se não vai, eu prefiro me calar, ficar quieta, guardar para mim e não falar. E isso também é preservar a alma de uma outra pessoa, sabe? Porque nós não sabemos como essa pessoa, talvez que vai receber, nós não sabemos como essa pessoa está. Verdadeiramente nós não sabemos como a alma dela está, aquilo que ela está passando. Mas guiado pelo Espírito Santo, assim como eu já aconselhei muitas amigas minhas, que falam, Laís, está acontecendo isso. E eu com muita cautela ouvi até o final. E eu pedi a direção do Espírito Santo, eu fui orar. E com muita cautela, muito amor e muito temor, eu fui aconselhar, debaixo da orientação da palavra e do Espírito Santo. Às vezes vocês, né, eu falo para vocês, compartilhem aqui os testemunhos, compartilhem talvez coisas que vocês passarem. Muitas pessoas às vezes acabam me perguntando coisas aqui e fica muito limitado eu responder apenas em um texto. Eu tenho que ser muito direta e reta
para poder te responder. E não é assim, precisa de um acompanhamento. Precisa se entender várias coisas. A raiz, talvez, de algum problema, por qual gatilho fez você viver o que está vivendo, tomar alguns certos tipos de decisões. Então, assim, eu tenho todo o amor do mundo. Eu tenho todo o temor, todo o cuidado de vir aqui responder os comentários de vocês. E não é outra pessoa que responde, sou eu mesma que venho aqui para responder. Eu faço questão. Obviamente, tem comentários que, assim, é desnecessário que eu não vou responder mesmo, né? E fique sabendo aqui desde já. Então, nós precisamos aprender muito com isso. Aquilo que não vai te edificar, aquilo que não vai edificar o outro, fique com a sua boca calada. Se a amizade que você tem, ela está te afastando de Cristo, essa não é uma amizade para você. Se a amizade que você tem está te levando para longe dos caminhos do Senhor, está te levando para as coisas do mundo, essa não é uma amizade para você. Eu lembro quando eu fui fazer uma viagem missionária, e uma dessas, tinha uma irmã estava lá, e quando eu olhei, antes de ir para a missão, eu falei assim para o Senhor, permita-me ter amizade com essa pessoa. E o Senhor não me respondeu nada. E eu sempre perguntando para o Senhor, me permita ter amizade com essa pessoa quando nós fomos para a missão. Ali o Senhor me respondeu. Eu estava num relógio de oração e eu mesmo na missão, eu colocava meu despertador. E a hora que tocou, essa pessoa que eu tanto pedi para Deus, que queria ter amizade com ela riu na hora. Nossa, que infantilidade você colocar o seu despertador para você poder orar. Mas ali era um propósito, meu Deus, era um relógio de oração que eu estava ali. E na hora eu olhei assim e eu fiquei pensando, meu Deus, ela riu de algo espiritual. Se ela fosse outra, ela ia falar o quê? Eu posso orar junto com você? Eu posso orar junto com você? Não. Ela riu, ela debochou, ela zombou. E na hora, naquele exato momento, o Espírito Santo disse ao meu coração, você tá vendo porque eu não te permiti ter amizade com esta pessoa? Porque ela não é uma amizade que iria refletir a Cristo. E aí depois o Senhor foi me mostrando assim, a fundo, e coisas que nem convém eu abrir aqui, bem baixas mesmo, dessa pessoa. E assim, eu vi coisas que, assim, não que eu me frustrei, muito pelo contrário, mas meus olhos puderam ser abertos e ver verdadeiramente que ela precisa de Jesus, assim como eu todos os dias preciso de Jesus, você precisa de Jesus, mas não é uma pessoa que é convertida, é apenas uma pessoa que está convencida nos caminhos do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, às vezes até reluz, algo que é bonito, assim como a ameixa. Eu olhei e vi, e depois, né, eu falei, só tinha beleza, mas não tinha gosto, não tinha sabor, não tinha nada. E agora nós temos que comer, obviamente, a ameixa nós vamos comer, mas não tinha sabor. E aquilo que vem de Deus tem sabor, tem paz. Então ore ao Senhor e peça para que o Espírito Santo, ele te conceda amizades que venham do Senhor. Não queira amizades por causa de status, porque a pessoa tem milhões de seguidores. Não busque amizades nesse sentido, porque você vai se frustrar, você vai se decepcionar e muito mais. Muito mais. Essa pessoa vai te levar para longe de Cristo. Se você não estiver firmada no Senhor, é bem capaz que você também se desvie. Então, muitas das vezes, como até dizem o ditado, melhor só do que mal acompanhado. Tanto em relacionamento, quanto até mesmo em relacionamentos de amizades. Então, ore ao Senhor, comece a orar ao Senhor e peça para que o Senhor mostre aquilo que é dele e peça para que o Senhor traga os verdadeiros amigos. Mas antes do Senhor trazer, fala para o Senhor, Senhor, me faça uma verdadeira amiga. Me faça uma verdadeira amiga, leal, fiel, comprometida. Antes de ser comprometida com alguém em um relacionamento de amizade, me faça ser a cada dia mais comprometida com o Senhor. Me faça ter o teu coração a tal ponto de entender a lágrima que um amigo vai derrubar dos meus ombros. Me faça ser amigo de verdade, para celebrar as vitórias. E quando estiver passando por lutas ou guerras, me faça interceder verdadeiramente e tomar essa causa para mim. Mas também me faça entender quando eu não puder me envolver numa guerra, porque essa guerra é da outra pessoa e não minha. E eu apenas vou ficar na retaguarda, pedindo para que o Senhor a sustente. Ore e peça para o Senhor os verdadeiros.
Peça para o Senhor pessoas que venham do coração dele, amigos que vêm dele, que tenham o mesmo propósito e visão de reino e de eternidade e que, acima de tudo, amem ao Senhor. Pessoas que não têm interesse de absolutamente nada. Talvez hoje, se você for olhar para o seu rol e para o seu histórico de amizade, você vai começar a ver quantas pessoas interesseiras, quantas pessoas que já debocharam da sua caminhada com Cristo. E eu não tô falando pessoas do mundo, não. Não tô dizendo delas. Eu estou dizendo pessoas que se dizem irmãs e amigas dentro da casa do Senhor. Irmãos que você acha que baixam nas suas costas, dizem eu tô com você para toda obra. Mas quando acontece alguma coisa do qual a sua fé será provada, e a fé é de muitos daqueles também que vai ser provada, em que lado precisam ficar, porque tem pessoas que não vai ficar do teu lado, porque vão ficar do lado da onde estão servindo. Porque tem isso aqui, ó, que tá mandando. Tem isso aqui que tá mandando em organizações ministeriais. Não querem perder seus títulos, seus cargos por medo. Mas quem quer caminhar em ousadia não vai caminhar debaixo desses tipos de jugo. Uma amizade verdadeira não vai dizer apenas para você em palavras que te ama. Ela vai provar em atitudes que ela te ama. Então, cuidado com quem você tem andado, porque a própria palavra diz: as más companhias, não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. Eu dei um exemplo muito claro aqui de uma má conversão. Então, cuidado, bons amigos nos aproximam de Cristo. Será que os amigos que você tem, os irmãos que você tem aí do seu lado, são verdadeiros amigos? São verdadeiros amigos mesmo, porque é muito fácil as pessoas estarem ao seu lado em momentos de festa, em momentos que tudo vai bem. Prova clara viva disso, né? Dia 29 agora já é o meu aniversário, dia 29 de agosto é meu aniversário. E eu lembro que o ano passado, né, passei por tudo, o Senhor me livrou da morte. E eu lembro que uma irmã disse bem assim: pra que fazer festa? Não precisa fazer festa, um culto de ações de graça. Não precisa fazer festa. Pra que você quer fazer festa? Pra que você quer celebrar? E aí ali eu entendi, ela dizia ser tão minha amiga. E a hora que eu olhei, eu falei, realmente, né? Não é amiga, né? Nunca foi. E pasme, eu já tinha convidado essa pessoa para vir no meu aniversário. E ela falou que não ia dar porque tinha alguns compromissos. E por fim, foi uma quase das últimas a chegar. E uma das últimas, literalmente, ela foi a última a sair da minha casa. E ali eu entendi, né? Se não tá ao seu lado para poder celebrar, e só tá do seu lado para te humilhar, para te colocar para baixo, e não está para celebrar uma vitória que Cristo fez em mim, que Cristo me curou e me libertou, me livrou da morte. Que amigo é esse tipo? Amigos é aqueles que te exortam, te corrigem com amor para o teu crescimento. Amigos que querem te corrigir, irmãos que querem te corrigir para acabar com você, para parar com a tua chamada, teu ministério, a matar sua fé, isso não são amigos. Isso são mercenários. Isso são parasitas. É por isso que o salmista vai dizer: unge a minha cabeça com óleo. Esse pastor, esse salmista está escrevendo que o pastor, para que os parasitas, os mosquitos não viessem posar e colocar ninho nos ouvidos, nos olhos dessa ovelha, o óleo precisava ser derramado na cabeça da ovelha, para que a hora que os parasitas, os mosquitos viessem chegar por causa do cheiro desse óleo, eles não conseguem colocar os seus ovos, não conseguem colocar os ninhos, eles iam ser espantados pelo óleo. Então comece a orar: Senhor, coloque óleo, derrame óleo na minha cabeça. Coloque óleo na minha cabeça, que o teu óleo jamais venha faltar na minha cabeça. Derrame óleo sobre a minha cabeça, para que os parasitas não pousem, os parasitas não cheguem perto. Comece a orar assim e você vai ver quantas coisas o Senhor vai mudar e vai transformar, e muitas pessoas que você achava que eram amigos vai começar a se afastar. Assim como eu já ouvi diversas coisas, pessoas que falavam tanto que é minha amiga, daqui a pouco tava defendendo outras pessoas e falando que benção. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, não são amigos. Não são, mas graças a Deus por isso, que as nossas escamas, elas caem a tempo para enxergarmos e para ver verdadeiramente que nem todo mundo que caminha do seu lado e diz eu sou seu amigo, eu sou seu irmão, é isso. Mas entre tudo isso, aos selecionados ainda existe os 7.000 que não se dobraram a Baal, que não se corromperam ao sistema imundo e nojento.
Porque muitos dizem ser seu amigo, mas a primeira guerra que você passa, eles correm, eles fogem. Isso não é amigo. Amigo, o dia que eu fui, né, expulsa aí do ministério, eu mandei mensagem, liguei pra minha amiga, chorando, soluçando. Ela não me disse nada, ela foi o ombro amigo, só me abraçou. E ali chorei com ela e ela chorou comigo, dentro do carro mesmo, chorou comigo, sentiu a minha dor e disse pra mim: Timóteo, Jeremias, caminha. Caminha, continue caminhando, não para não. Isso é Deus te preparando para novos níveis. Continua, Deus está te forjando, Deus está preparando os seus lombos, Deus está te revestindo para que você possa viver grandes coisas, porque você sabe o seu chamado e para que Deus te chamou. Foi uma palavra de consolo que me colocou de pé, um abraço que eu tanto precisava, e o Senhor, através dessa vida, dessa amizade que Ele mesmo me deu, me consolou naquele momento, não apenas fisicamente, mas com palavras que veio do céu. E aquilo não foi palavra assim, eu falei, nossa, ela falava um negócio desse pra mim, não. Aquilo foi consolo para minha alma. Tem amigos que te falem a verdade, tem amigos que te exortem e te alertem, olha, cuidado, cuidado. Não vai por aqui. Cuidado. Tenha amigos verdadeiros para caminhar ao seu lado, não para passar a mão na sua cabeça e dizer, faz isso mesmo. Não, não. Mas tenha amigos que tenha respaldo na Bíblia e tenha vida no altar, tenha vida com o Senhor. Então peça os amigos de Deus, mas esteja preparado, porque pedir os amigos de Deus, o Senhor vai tirar aquilo que aos seus olhos você achava que era bom, achava que era seus amigos, e não era. Amém? Compartilhe esse devocional com outras pessoas que precisam de direção para ter aí amigos que venham do coração do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui, quarta-feira estaremos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.